boa tarde. Como estamos? Eu creio que vocês estão bem e eu também estou bem. Então, vamos começar os nossos estudos? Primeiramente, pelo nosso hábito. Nos coloquemos no lugar silencioso e confortável com o nosso material à mão. Tudo bem? Então, hoje nós vamos estudar sobre a África Antiga, mais precisamente sobre alguns povos que se desenvolveram no território da África. Nós vamos conhecer a história desse povo, qual foi a contribuição desse povo para a história daquele continente. Vamos iniciar? África Antiga. Na região de Núbia, onde hoje é o atual Sudão, se desenvolveu um povo, um reino, o reino de Cush. Eles estiveram por muitos e muitos anos, as suas histórias se cruzaram com a história do Egito. E nós vamos conhecer por que esses povos, por que o reino de Cush esteve atrelado à história do Egito. Então vamos lá. Os Cuxitas, comumente chamados, eles estavam atrelados à história do Egito por conta de que naquela região o faraó detinha o poder político e lá em uma área, mais precisamente próximo da primeira catarata até a terceira, se desenvolveu um povo, e esse povo constituiu o reino de Cush, que teve sob o domínio dos egípcios desde o ano 2500 a.C. E eles só se tornaram autônomos politicamente no século XI a.C. E por muitos anos. E como foi vamos dizer, essa dependência ou esse domínio dos egípcios sobre o reino de Cush? Então vamos lá. O comércio, que era uma atividade extremamente expressiva no reino de Cush, dependia de algumas localidades do Egito. E isso fez com que essas convivência do povo do reino de Cush com os egípcios criou um laço muito grande de dependência e de domínio político. Isso fez com que a história do reino de Cush com a história do Egito estivesse atrelada uma à outra. Por quê? Porque o reino de Cush estava no lugar, um território onde o governo do Egito, ela tinha toda a sua autonomia, fazendo com que os outros povos que se desenvolvessem próximo àquela área dependessem politicamente do Egito. Daí a gente diz que a história estava ligada desde cedo com a história do Egito. Continuando, o reino de Cush sobre o domínio dos egípcios. Nós vimos por que eles estiveram sobre o domínio dos egípcios. Por conta do território onde eles se desenvolveram e por conta da autonomia política que os faraós egípcios tinham naquele momento. Então, vamos lá. A dinastia dos faraós negros. O que é isso? No século 8 a.C., o Egito foi invadido pelo exército assírio. Um grande grupo de sacerdotes egípcios pediu ajuda ao reino núbio, que expulsou os assírios e tornou-se faraó. Começa assim um período conhecido na história do Egito como a dinastia dos faraós negros. Essa dinastia foi de 750 a.C. a 650 a.C. Os faraós cuxitas mandaram erguer templos e pirâmides na Núbia e no Egito. A capital cuxita, Napata, tornou-se importante centro religioso e ponto de encontro dos comerciantes. Por que dinastia dos faraós negros? Como vocês viram, os egípcios entraram em guerra com os assírios e eles pediram ajuda aos cuxitas, que colocaram para expulsar os assírios, e aí começou uma dinastia de faraós negros, faraós cuxitas. Daí, gente, o intercâmbio cultural dos cuxitas em fazer pirâmides,
pois lá no Egito era cultura do Egito fazer as pirâmides como um cemitério, era lá que eles deixavam, depositavam seus antes queridos, os faraós. Da mesma forma, os faraós do povo cuxita começaram essa prática, construir as pirâmides para depositar ou para enterrar os seus faraós, juntamente com sua família e juntamente também com toda a sua riqueza. Daí, esse intercâmbio cultural entre cuxitas e egípcios fez com que o reino cuxita também aderisse à construção de pirâmide como um túmulo para deixar ou depositar os seus faraós dentro das pirâmides. Seus faraós, suas famílias e toda a sua riqueza também. Faraó e Candaces. O que é isso? O que trata isso? É que a história política do reino de Cuxi, ela esteve dividida entre homens e mulheres, os faraós e as Candaces, ou as rainhas mães, que eram mulheres respeitadas dentro da sociedade cuxita, mulheres que eram escolhidas por um conselho, fazia-se um governo onde tempo governava o faraó e outro tempo governava as rainhas mães, ou a rainha mãe. E esse governo pendurou por muitos anos. Somente muito depois, quando as riquezas da África foram, vamos dizer, atraíram os europeus, foi justamente na chegada dos europeus que eles introduziram o governo patriarcal, o governo dos homens. Mas até então, a história do reino de Cuxi prova isso. O governo do reino esteve dividido entre homens e mulheres de extrema responsabilidade, respeitado por toda a sociedade daquele reino. E eles eram escolhidos por um conselho que delegava, que reafirmava as funções tanto dos faraós quanto das rainhas mães. E então, você percebe uma diferença dos outros reinos. O poder político, militar e religioso esteve o tempo todo atrelado na mão do homem. No reino de Cuxi, isso mudou. O poder político, militar e religioso esteve dividido entre homens e mulheres. E isso é muito interessante, é uma característica peculiar daquele povo. Então, continuando, o poder das rainhas mães, exerceram uma forte liderança no governo, comandaram o exército. Elas não só tinham poder político, como elas também tinham o poder religioso e o poder militar. Daí, gente, a importância de compreender como esse poder era exercido de maneira coesa, de maneira forte. Tanto os faraós quanto as rainhas mães, eles lideravam o reino de uma maneira equilibrada. Não havia preconceito, não havia distinção. Então, certo tempo governa um faraó, em outro tempo governa uma rainha. E é muito interessante conhecer essa história de como as mulheres no reino de Cuxi, elas eram respeitadas e até podiam exercer poderes e autonomia política como em quase nenhum outro reino, em quase nenhuma outra história. Por exemplo, na Roma Antiga, isso não era possível acontecer. Nós vimos isso. Claro, são contextos e sociedades diferentes, mas são também histórias diferentes que constroem a história do poder e da forma como a mulher também pode administrar. Isso é muito interessante. Continuando, o reino de Assum. Então vamos lá. Nós vamos compreender, nós vamos conhecer outros povos também. Só um instante. Pronto, reino de Garamante. Garamantes, ele era uma região da Líbia que eram povos que viviam no deserto do Saara. Eles eram extremamente
organizado no sentido de estar em grupo. Grupos nômades e seminômades moravam naquele território, viviam naquele território. Eles desenvolveram dos primeiros sistemas de irrigação e graças ao sistema de irrigação criado pelo aquele povo, era possível a vivência naquela área. Por conta, ali era um deserto, mas eles conseguiam drenar a água do rio e das chuvas quando aconteciam naquele sistema. E daquele sistema eles podiam criar animais e praticar a agricultura. E isso é muito interessante. Onde esse povo vivia? Eles viviam na atual Líbia. E é muito interessante, porque você conhece povos da África e vai conhecer também como esses povos viviam, de que forma esses povos viviam. O reino Cuxi, nós vimos que a história dele esteve o tempo todo atrelado ao Egito. E por estar atrelado ao Egito, eles passaram por muitos anos sob o domínio dos egípcios, por conta da localidade onde eles se desenvolveram e por conta do poder e da autonomia política que os egípcios tinham naquele momento. Um outro povo também que viveu e se desenvolveu na África antiga foi os Garamantes, e eles viviam na atual Líbia. Eles eram povos nômades e seminômades. A partir do momento que eles desenvolveram um sistema de irrigação que foi possível eles criar animais, produzir o seu próprio alimento, eles começaram a se transformar, a se desenvolver como um povo seminômade. E isso vai mostrando para nós como a história de outros povos se parece um pouco também com a história nossa, de cada um. Então, continuando, o reino de Assum. Assum foi um reino também da África Antiga, onde ele se desenvolveu ao leste da África, e ali conviveu vários povos. E a sua localização era estratégica. E era estratégica por quê? Porque favorecia o intercâmbio cultural. E isso refletiu na língua, na arquitetura, nas expressões culturais, por conta do local onde aquele reino se colocou. A localização de seu território era um ponto estratégico no comércio entre a África, a Ásia e a Europa. E justamente por ser esse ponto estratégico entre essas regiões, esse contato com outros povos fizeram com que o povo de Assum, eles conseguissem viver culturas diferentes, viver e ver culturas diferentes, justamente por conta dessa localização. Também foi um povo que produziu várias riquezas. Eles já tinham moedas de ouro, prata e bronze e usavam nas trocas comerciais com mercadores, tanto do Egito como do Sudão e países da Península Arábica, da Ásia e da Europa. Então, esse reino, por ele estar localizado em um local estratégico, onde ele podia ter contato com vários outros povos, isso fez com que o intercâmbio cultural, a troca de conhecimento, a troca de cultura fizesse esse povo ter uma riqueza até mais do que os outros, por conta dessa localização, por conta por exemplo, da produção de riqueza. O comércio estava em alta. Eles já faziam as trocas utilizando pedras preciosas como ouro, cobre. Isso fez com que esse povo crescesse na história da África antiga. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que vocês possam fazer uma segunda leitura, fazer as atividades que estão sendo propostas no roteiro e que vocês tenham todos uma ótima tarde. Então, beijos e até a próxima!